Estamos de volta com o programa Conexão, hoje falando com a odontopediatra Giovana Mota. Mas antes de voltar a falar dos dentes das crianças, dos recém-nascidos, eu gostaria de lembrar a você que o programa Conexão só é possível graças à sua participação. Entre em contato com a gente pelo DDD 41 8401 0909 e faça você também parte da família Evangelizar é Preciso. Voltando a falar com a Giovana Mota, odontopediatra. Giovana, a gente finalizou o primeiro bloco falando desse medo, né, de ir ao dentista, que não é exclusivo das crianças, né? Também dos adultos, Com né? certeza. E uma fase que acho que todo mundo passa, né? Você pode me corrigir se tiver algum caso que isso não acontece, é essa troca dos dentes de leite. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho dessa fase. É normal essa troca, Fernanda. Todas as crianças, elas passam por essa fase. Certo. Então, os dentinhos de leite, eles começam a nascer por volta dos 6 meses, aproximadamente. Tem bastante variação. Correto. Tá? E praticamente mês a mês, 1 ou 2 dentinhos vão nascendo na arcada. Certo. Tá? Então, até os 2 anos e meio aí, praticamente, a criança já vai estar com toda a dentição de leite completa. Que Correto. são 20 dentinhos. 20 dentinhos. Tá? Por volta lá dos 6 anos aproximadamente, tem criança antes, tem criança depois, mas isso Na é tudo média, normal. Isso. Eles começam a trocar, tá? E é a fase, às vezes, que a criança fica até ansiosa, que quer ver o dentinho caindo. Tem as histórias das fadas dos dentes, que elas querem trocar por dinheiro, por moeda. Então, é uma fase bastante agradável. Certo. E esses dentinhos, eles vão começando a amolecer, porque os dentinhos permanentes já estão preparados para nascerem. Correto. Então, os permanentes vão se desenvolvendo, conforme eles vão se desenvolvendo, eles vão fazendo os dentinhos de leite amolecerem. E não dói esse dente de leite sair, né? Não dói. Não dói. Isso pode acontecer natural. Existem casos que o dentista precisa tirar, porque quando às vezes o permanente nasceu em posição errada, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, e não conseguiu fazer a reabsorção da raizinha do de leite. Certo. Então, daí, nesses casos, os dentistas precisam intervir. É isso que eu queria te perguntar, né? Quando a criança já começa lá a mexer que tá mole, né? Fala para os pais. O que os pais aguardam, ver se vai sair naturalmente, já procura o dentista? Como que deve proceder? O jeito mais fácil, mais agradável é deixar tudo natural, Fernanda. Certo. Só em exceção mesmo esses casos de quando o dentinho permanente nasce em posição errada, que daí precisa procurar o dentista para estar fazendo a extraçãozinha. Certo. Mas tudo natural é tudo mais legal. Com certeza. Aí essa criança fica banguela, né? Fica botando com a aquele dentinho, com a janelinha, fica com o janelinha. portão. É, todos os nomes que ganha, né? Isso. E aí o outro dente vai nascendo naturalmente? Vai tem um tempo, nascendo assim? naturalmente. Geralmente é coisa de mês. Um né? mês, 2 meses já Já aparece, nasceu. porque é uma fase que o permanente já está pronto. Já tá pronto. Foi ele que ajudou o dentinho A de sair. leite a amolecer. Certo. Então, quando cai é porque ele já está próximo ali de sair da gengivinha. Trocam todos? Trocam todos, Fernanda. Eu A não dentição me lembro que era- permanente são 32 dentes. Nossa. São mais que a dentição esse de leite. leite. Só que todos os dentinhos de leite caem para nascer os permanentes. Certo. E por isso que é importante até falar que os dentinhos de leite ele tem muita importância por causa disso. Eles é que mantêm o espaço da boquinha para depois os permanentes nascerem. Certo. Então, aquela questão de que se a criança bateu a boca, perdeu um dentinho antes da hora. Então, a maioria das vezes, a gente precisa pôr um dentinho falso ali para manter esse espaço para depois o permanente conseguir nascer. Para não ficar errado a posição, Isso, né? porque senão fecha o espaço, o permanente não nasce. Certo. Então, por isso a importância do dente de leite, né? Certo. Então, precisa ter os dentes de leite. Os dentes de leite são porque importantes, eu né? já ouvi várias vezes, mas esses dentes vão cair, pra que eu vou tratar deles agora? Certo. Mas não é bem assim. Dente de leite dói, dente de leite tem raiz. Se for cariado, então tem que tratar, Tem que tratar, né? porque pode prejudicar os outros. Entendi. Tá? E é essa questão de que eles servem de espaço para manter o espaço da boca para depois os permanentes nascerem. Então, geralmente, se o seu dente de leite não for saudável, pode ser que o que vem depois já não vem tanto pode saudável, ser por causa da né? contaminação, né? Certo. E é um momento muito lúdico para as crianças, né? E você aconselha os pais a contarem histórias Sim, mesmo, com né? certeza. Todo mundo precisa
desse momento, contos de né? fadas, né? Muito Por mais legal. que seja menino, menina, eles precisam de uma estimulação para não ser uma coisa ruim, né? Certo. Tem muita criança, Fernanda, que chega a ter vergonha que o dentinho tá amolecendo. Uhum. Então, por isso que a gente precisa contar história, ser uma coisa agradável, falar da fada do dente, que vai trocar por uma moedinha, para ser uma brincadeira e não uma coisa apavorada. Né? Um pavor para essa criança, né? Então é um processo natural, conforme você falou, né? Vai uma troca natural, né? Bem tranquila. Agora eu quero te perguntar sobre trabalhos voluntários, né? Você me contou, assim, achei super interessante que você faz parte da Turma do Bem, que é uma turma que reúne mais de 15 mil dentistas, não só no Brasil, né? Em outros países, também em Portugal. Como que funciona esse projeto? Esse projeto, Fernanda, começou em São Paulo. E hoje, como você disse, nós já somos mais de 15 mil voluntários. Bacana. Tá? E eu sou coordenadora aqui da região. Certo. Então, eu como coordenadora, eu vou até as escolas públicas e a gente faz uma avaliação bem rápida, uma avaliação geral da boquinha de cada criança, na faixa etária dos 11 aos 17 anos, para ver a situação bucal delas, como que tá. E é preenchida uma ficha, e essa ficha tem dados da família, escolaridade do pai, como eles vivem, quantas pessoas moram em casa, quantas televisões, para a gente ver o nível social mesmo dessa criança. Certo. Tá? Essas fichas elas são preenchidas por mim e é encaminhado para São Paulo. Lá eles têm alguns critérios de escolha. Então, algumas crianças, elas são escolhidas pelo nível mais baixo, pela condição bucal precária. Certo. Lá a Turma do Bem de São Paulo entra em contato com a família e encaminha essa criança direto para um dentista voluntário da Turma do Bem mais próxima da sua casa. Até devido ao deslocamento. E aí, essa criança, Fernanda, ela vai ser acompanhada até os 18 anos, num trabalho totalmente gratuito, totalmente voluntário pelo dentista. Nossa, muito, muito interessante mesmo. Então, se de repente é uma criança de 11 anos que está com uma boquinha bem estragadinha, essa criança ela vai ter todo o tratamento, desde se precisar de um implante, um canalzinho, uma fase que precisa de um implante, ela vai ter aparelho, colocar aparelhinho, então ela vai ter todo esse tratamento e vai ser acompanhada por esse dentista de acordo com ele, né, a cada 6 meses, até os 18 anos. Agora, eu achei muito interessante, assim, desse trabalho, o que vocês observam, né? Porque vocês pegam uma fase de 11 a 17, que já é o dente, o nosso dente mesmo aqui, né? Já passou dente de leite. Então, já deveria ter tido um cuidado. E escola pública, a maioria carente, né? O que vocês observam? Falta cuidado nessas crianças? Falta, Fernanda. A realidade que a gente vê nessas escolas públicas, às vezes, não é a que a gente gostaria que fosse. Certo. Então, igual eu te falei no primeiro bloco, 50% das crianças têm cárie, tem doença periodontal, que é uma doença na gengiva. Que é grave também, né? Isso, que é uma infecção, né? Então, precisa ser tratado e muitas vezes os pais não sabem, né? O que tá... Às vezes, muitas vezes, nem vê a boquinha da criança. Deixa ela escovar por conta própria e acaba nem vendo o que está acontecendo, vai ver quando já está com dor. Certo. Então, são casos bem graves, assim, que a gente está vendo. E é interessante essa fase dos 11 aos 17 anos, Fernanda, que é uma fase mais próxima do primeiro emprego deles. Certo. Então, é uma fase que, para você conquistar o seu primeiro emprego, você precisa tá com um sorriso agradável, né? Certo. Por mais que seja preconceito, mas existe aquela coisa de da aparência, né? Então, para você ir fazer uma entrevista de trabalho, o sorriso é tudo, muito, né? muito então, bom. por isso que essa faixa etária dos 11 aos 17, que são uma faixa etária mais próxima do primeiro emprego deles. E aí, quando você recebe essa criança, né, esse adolescente de forma voluntária, e ele começa a ter contato, você vê que ele assimila bem, ele vê esse resultado, gosta disso? Nossa, Fernanda, é assim uma satisfação enorme, porque eles se sentem, são amados e se sentem muito mais amados
animados, porque é um trabalho voluntário, a gente está cuidando deles com maior amor e carinho, então é um trabalho gratificante. E a autoestima, né, desse adolescente, com certeza deve mudar, demais, né? Com certeza. Muito interessante. E com esses trabalhos, né, a gente consegue ver um diagnóstico de como está a situação no Brasil, né? A gente vê por pesquisas que está melhorando conforme os anos, mas ainda falta muita questão de higienização bucal, né? Porque assim, a rede pública também tem falhas, Sim, né? São poucos dentistas, não dá para tratar todo mundo. Então, esse trabalho voluntário é para a gente chegar lá naquele cantinho que a criança não teve condição de ir no dentista, recolher aquela criança e poder levar para o consultório particular. E vocês que vão até as escolas, né? Não tem como, assim, algum pai procurar vocês, não, né? Acontece nas escolas mesmo, passado né? pelas escolas. Eu faço as triagens nas escolas e essas crianças são escolhidas através... Quem tiver sorte, né, de poder ter um tratamento, né, com certeza. Não, se alguém estiver assistindo e de repente tiver interesse em passar, uma diretora, uma coordenadora, tiver interesse em que sua escola participe desse projeto, é só entrar em contato comigo. Depois você me passa um telefone pra gente falar no final, sim, com certeza. Agora, eu te perguntar algo assim, a fase adulta, né, então, madura, né, a partir dos 25 até, né, o final da vida, a gente vai passar ainda por muitos processos, ir ao dentista, normal, né, repor dentes, mas tudo isso que vai acontecer, esse sofrimento poderia ser evitado ou diminuído conforme a gente leva a nossa infância? Com certeza, porque a gente começa dos 6 meses. Os 6 meses é uma fase preventiva. Então, se a gente começa a prevenção, essa criança vai chegar com 15, 16 anos sem nenhuma cárie, porque a gente só vai estar acompanhando ela a cada 6 meses, a cada 1 ano, mas só para fazer limpeza, só para aplicar um flúor, de repente um tratamento de selante, que também é para prevenir a cárie. Agora, se não passa por essas fases, chega na fase adulta, vai ter uma carizinha por um descuido, vai ter alguma doença periodontal por um descuido, então o tratamento vai ser diferente, né? E você perder um dente é muito complicado, é desagradável, né? É desagradável. Né? Por mais que hoje em dia tenha os implantes, tenha muitas tecnologia, opções, né? Mas nunca vai copiar um dente natural. Com certeza. Agora, só me explica, Giovana, até quantos anos vai a atuação do odontopediatra? Até que idade, assim? Olha, Fernanda, isso é muito difícil de falar, porque às vezes tem adolescentes com 15, 16 anos que não quer largar o odontopediatra. Já tem esse carinho, né? Então, assim, é claro, a troca dos dentes lá pelos 12, 13 anos, eles já estão com a dentição completa, poderia passar por um dentista especialista. Mas a maioria dos casos eles querem ficar. Certo, já cria, então você falou aquele vínculo, né? Isso, e aí a gente pode ir tratando. Até o que foi dentro, né, das questões que vocês podem tratar, vocês vão continuar nesse tratamento, né? Com certeza. E você escolheu essa área desde o começo da sua faculdade? Eu entrei na faculdade já procurando a disciplina de odontopediatria. E até foi triste, assim, porque a odontopediatria só ia ter no 3º ano. E aí ficou então eu fiquei naquela expectativa, cadê a odontopediatria? Certo. Cadê? E quando eu cheguei nessa fase, eu vi que era bem aquilo que eu esperava. E é algo que tem que ter dom, né? Porque a maioria dos profissionais não querem fugir, mas é complicado, né? A criança tem que ter um cuidado diferenciado, uma atenção especial, né? É muito diferente. O cuidado é muito delicado, você tem que muito mais falar, mostrar, para depois fazer. Então, assim, se você pega um instrumento, se você pega de um jeito brusco, a criança vai se assustar. Certo. Então, você tem que explicar, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, olha aqui, esse aqui é o motorzinho. Então, você precisa esse tempo dela ir devagar para ela ir aprendendo, para depois começar um tratamento. Certo, tudo com muito cuidado, né? Sim. Com certeza. Bom, infelizmente nosso tempo passou rápido, só para finalizar então, a partir de 6 meses, né? A partir dos 6 meses. Já começar a cuidar, né? Ir no dentista. Com certeza. Os pais não têm que ter medo se as crianças vão gritar lá dentro, né? É normal, os primeiros dias choram mesmo, mas depois
vai ser bem melhor ele se acostumando. Com certeza, agradeço muito a sua entrevista, Eu essas dicas muito importantes para os pais, então começarem a cuidar desde os primeiros meses de vida, né, com a fraldinha, o agasalho, conforme o doutor explicou, e depois ir no dentista para ter uma fase adulta com dentes saudáveis e bonitos. Muito obrigada, doutora Giovana. Eu que agradeço, Fernanda. Até uma próxima oportunidade. Até. Te aguardo. Bom, o programa Conexão fica por aqui. Eu aguardo vocês numa próxima edição. Até logo!